Amados, nós hoje estamos iniciando uma série de mensagens cujo tema geral é Vencendo Gigantes. Vencendo Gigantes. E hoje nós daremos este, entre aspas, pontapé inicial nesta série de mensagens, falando nessas próximas quartas-feiras, são 5 quartas-feiras em julho. 5 quartas-feiras em julho. Acho que julho deve ter uns 72 dias, pastor Elismar, no nome de Jesus. É um mês também longo, com 5 semanas, e nós estaremos aqui no nome de Jesus. E hoje eu estarei ministrando pela misericórdia do Senhor, pela graça que nos foi dada e pela permissão dos nossos pastores, a quem eu tributo a minha gratidão também, falando sobre identificando os gigantes da vida. Identificando os gigantes da vida. Por isso, eu os convido a lermos juntos um texto que está no livro de Números, capítulo de número 13, do versículo 25 ao versículo de número 30. O texto que dá base a toda esta série está no primeiro livro de Samuel 17, do versículo 45 ao 50. Eu vou mencionar alguma coisa sobre ele, mas hoje estaremos lendo para a base desta mensagem, identificando os gigantes da vida, em Números, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, o 4º livro da Bíblia, capítulo de número 13, do versículo 25 ao 30. O texto diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu disse até o 30, mas vamos até o 33. Porém, versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 32. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra, desprezaram a terra, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Versículo 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Feche teus olhos, por gentileza, vamos falar com Deus mais um instante. Obrigado, Senhor, por esta primeira quarta-feira do mês de julho, esse mês que inicia o segundo semestre do ano de 2025. Te louvamos pela vida de cada irmão, de cada irmã, mais uma vez, que estão conosco aqui nesta noite. Que nesta série sejamos impactados, sejamos confrontados, sejamos orientados com ferramentas para vencermos os gigantes que nos cercam e que por vezes se interpõem em nossos caminhos. Nesta noite, Pai, precisamos aprender a identificar os gigantes e como iniciar o combate contra eles, porque sabemos que em Ti nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, Thomas Alva Edison foi o inventor, o descobridor da lâmpada incandescente.
Ele disse uma certa vez que as nossas vitórias, as nossas conquistas são construídas por 90% de transpiração e de 10% de inspiração. Não basta eu ter inspiração, eu ter capacidade, mas eu preciso entender que toda conquista, ela demanda esforço, ela demanda dedicação. Eu não posso chegar e agora está abrindo, hoje parece que inaugurou ou abriu a inscrição ou as inscrições para o concurso nacional, aquele que é conhecido como Enem dos concursos, não é? E eu simplesmente fazer a inscrição e disse, pronto, vou deitar, vou relaxar, tenho capacidade, vou esperar o dia da prova e vou fazer. Não, Nina, não. Você tem que se dedicar, tem que se esforçar. Porque eu sempre falo com gente que está estudando para concurso, para qualquer tipo de certame, que a dedicação é algo essencial, a transpiração. Gente que inverte, às vezes, as coisas e não alcança absolutamente nada. Gente que se diminui, gente que se despreza, se autodespreza, gente que vive no comodismo, simplesmente já está fadada ao fracasso. Gente que simplesmente fala que é coisa difícil demais de alcançar, e eu vejo, a gente vê vários testemunhos, gente que é catador de latinhas, gente que trabalha catando lixo na rua, vendendo, trabalhando no lixão, que simplesmente em algum momento, por uma oportunidade, ou por um propósito, aquela pessoa alça voo, ingressa em uma universidade e simplesmente logra êxito nos seus pensamentos e propósitos. Eu conheço um pastor, ele já ministrou aqui, é pai de uma irmã da nossa igreja, me congreguei com ele, foi analfabeto até quase 20 anos de idade, gago, morador de rua, e Deus virou a sorte deste homem, que hoje ele é um escritor de vários e grandes livros best-seller no nosso país, falando sobre igreja, falando sobre psicologia, sobre psicanálise. Por quê? Porque simplesmente ele se colocou nas mãos de Deus para que Deus pudesse fazer algo através da vida dele e na vida dele, no nome de Jesus. Eu fiz uma certa vez um curso de memorização em Anápolis, e aquele curso era um combo, pastor Lúcio, era de memorização e de leitura dinâmica, e durante 90% do tempo do dia, foi pela manhã e à tarde, aquele professor, e hoje ele inclusive tem mídias sociais, que ele é o camarada que mais consegue memorizar números complexos e falando a capacidade cognitiva dele e tal. Não vou fazer aqui merchan dele, não é o propósito, mas ele foi falando sobre a questão da memorização e depois ele falou bem pouquinho sobre leitura dinâmica. Ao final o pessoal perguntou, professor, e leitura dinâmica? Leitura dinâmica nada mais é do que você ter a capacidade de leitura rápida. E como é que você faz leitura rápida? Quando você muito lê. A partir do momento que você mais lê, você vai conseguindo adquirir mais conhecimento, mais capacidade de leitura e mais velocidade. Mas uma coisa interessante que ele falou é a questão da motivação, é a questão da transpiração, é a questão da dedicação. Tem gente que às vezes, quando para no meio do caminho, chega lá por volta de 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, diz, eu vou parar. Pois é naquele momento que tem aqueles que vão dar um pouquinho mais de gás e estudar 1 hora a mais, meia hora a mais, 40 minutos a mais, e eles vão tendo vantagem. E diz que um rapaz, ele contou o fato de um rapaz, que ele, naquele momento que ele estava estudando para um cargo público muito bom, e aí ele simplesmente mandou pintar algo para colocar no seu quarto para motivá-lo. E toda vez, pastor Josimar, que ele tentava parar, de que estava dando sono, aquela coisa toda, se eu vou dormir eu não aguento mais, ele olhava para a faixa. E na faixa estava escrito assim, salário inicial, R$15 mil. Ele disse, eu tenho que estudar mais. A gente precisa transpirar. A gente precisa lutar. O que Thomas Alva Edison disse corrobora com o que
e muito com o que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo de número 12. Jesus disse o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. A versão Almeida corrigida, ela difere disso quando ela fala que os céus é tomado ou são tomados por violência. Outra versão fala que os homens atacam violentamente o céu, mas a expressão correta é a dedicação, é o esforço, é o empenho, porque infelizmente muita gente levanta a mão, aceita Jesus, faz o discipulado, participa do batismo, e depois se assenta e diz: agora eu estou salvo, nada mais me tira daqui. Mentira. O diabo está o tempo todo. Se há uma coisa que o diabo não brinca, é de ser diabo, é de ser adversário, é de ser tentador, é de tentar puxar o nosso tapete todos os dias. Falei isso aqui alguns dias atrás, queridos. Indo para o trabalho, o cidadão passou com a moto do meu lado, do meu carro, e bateu no retrovisor, e eu fiquei, o velho Adão veio à tona, eu me irritei, e eu comecei a acelerar, pastor Renato. O diabinho do lado de cá falando assim: vai lá, pega ele, derruba ele, ninguém está vendo. E o anjo do lado de cá tocando a lira: não vai não, meu filho, não deixa ele estragar o seu dia. E depois o sangue foi descendo, foi diminuindo a temperatura, respirei fundo. Pastor, o senhor contou até 10? Eu contei até 1 milhão, irmãos. E eu diminuí e simplesmente eu pensei o seguinte: eu não vou deixar esse homem estragar o meu dia. Eu não vou deixar o inferno se levantar contra mim. E isso é transpiração, irmãos. Eu e você precisamos entender que é por esforço, não que a gente conquista o céu, mas que a gente mantém a nossa salvação, que a gente segura a nossa posição de cristãos. E essa série de mensagens, de ministrações, fala sobre vencermos gigantes. Gigante é tudo aquilo que se transforma em maior do que nós, aquilo que se opõe no nosso caminho, a nossa jornada, caminhada, aquilo que se coloca em nosso trajeto. A gente precisa entender, queridos, que há gigantes externos e há gigantes internos. Os gigantes externos, pastora Marlúcia, são as circunstâncias, são os relacionamentos, são até as pessoas. Há pessoas que, infelizmente, dada a resistência que causa em nossas vidas, elas se transformam em gigantes. Pessoas que se opõem a nós, pessoas que dizem não, pessoas que nos rebaixam, que nos humilham, pessoas que querem debochar da nossa fé, às vezes, infelizmente, dentro de nossas próprias famílias, circunstâncias externas. Por exemplo, a minha esposa teve gripe há uns dias atrás, ficou 15 dias praticamente recaindo, tentando, lutando contra a gripe. Nesse final de semana fui eu, pastor Renato, falei com ele ontem, passou também alguns dias com problema de gripe. Pastor Josimar passou esses dias também rouco, não é? Por quê? O clima muda, a amplitude térmica, você acorda de manhã cedo, irmão. Quando eu olho o celular, quando desperta, está lá 13 graus, eu falo: Jesus, vontade de ir para o monte de travesseiro, monte de edredom. Aí você levanta, aí você coloca casaco, parece Guaratinguetá, pastor Lúcio. Guaratinguetá tinha as 4 estações do ano num dia só. Aquilo lá deve ser Nárnia, não é possível. É um lugar à parte, assim. Guaratinguetá, interior de São Paulo, onde nós passamos na escola de especialistas de aeronáutica. Você chega lá, de manhã cedo, frio, você bota a japona de lã, parecendo aqueles czares russos, não é?
com a lã até aqui, por baixo tinha outra casaco de lã, e uma camisa e camiseta, e você botava pijama de lã por baixo da calça, pastor. Você botava 3 pares de meia. Quando dava 10 horas da manhã, meu amigo e irmão Paulo Pimenta, você tinha que arrancar tudo, porque você estava pegando sol. Você marchando, já estava arrancando camisa com tudo, aquela coisa toda. Dava 3 horas da tarde, uma brisa leve de outono, aí daqui a pouco chovia, aí quando chegava a noite de novo, mais frio, congelante. Cheguei a pegar 0 graus, confesso, irmão, a primeira noite que eu passei em Guaratinguetá, eu não cheguei nem perto do chuveiro. Carioca, irmão, Carioca baixou 14, 18 graus, já está um inferno, já está um inverno assim, tipo do glacial. Gigante é aquilo que se coloca no teu caminho, que se opõe a você, aquilo que impede você de prosseguir, que por vezes são gigantes externos. E os gigantes internos: medo, frustração, emoções, pensamentos negativos, aquilo que os coaches e os psicólogos chamam de crenças limitantes. Eu não posso, eu não consigo, não tenho capacidade, eu não vou aprender. Irmãos, eu já falei para vocês aqui, irmãos. Primeira vez que eu tive a oportunidade, vou dizer de novo, que talvez alguém não tenha ouvido. Se você ouviu, vai ouvir de novo. Se não ouviu, vai ouvir a primeira vez. Primeira oportunidade que eu tive na igreja, pastor Elismar. Novo convertido. O irmão virou para mim na escola dominical: você vai ter uma palavra, uma oportunidade na quinta-feira, culto de oração, igreja fechada, pouca gente. Falei, glória a Deus. E eu preparei uma mensagenzinha rápida, aquela coisa toda, 5 minutos, só para dar uma saudação. Como dizem os antigos pastores, só um beijo na flor, não é? E aí eu tive a oportunidade, cheguei lá na frente, saúde os irmãos com a paz do Senhor, e eu tremendo, irmão, igual vara verde, nervoso. Eu disse: saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, amém. É uma alegria para mim, nesta noite, poder estar aqui com os irmãos, nesse culto, falando aqui no telefone. Aí todo mundo começou a rir, eu disse: meu Deus, não era microfone, era telefone, é microfone. Aí fiquei cabeça baixa, tive a oportunidade, falei, aí eu me enrolei todo. Esqueci o que eu estava escrevendo, que eu tinha escrito, que eu tinha anotado. O irmão virou para mim e disse assim: de novo, próxima semana, de novo. Transpiração, irmãos, é de novo, é insistir, é persistir, é se dedicar. Voltei para casa, irmão, me tranquei no banheiro durante a semana inteira, 1 vez, 2 vezes por dia, pegava o cabo de vassoura, olhava no espelho, saúde os irmãos com a paz do Senhor, não, assim não está bom. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, assim não está bom. Estava com os irmãos falando aqui no microfone, não é telefone. Chegou na quinta-feira, irmão Marcelo Mantovani, vem aqui. Saí do meu lugar, já saí do meu lugar com um pensamento assim: é microfone, não é telefone, é microfone, não é telefone. Peguei o já ia falar telefone. Peguei o abençoado e disse: saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém. É uma alegria para mim, irmão. De novo, está falando com os irmãos no telefone. 37 anos depois, nós nos damos muito bem, graças a Deus. Vocês perceberam que eu consegui romper essa crença limitante. Por quê? Porque eu era gago, irmãos. De vez em quando a gagueira vem. Quando eu penso, minha esposa veio para mim e disse: meu bem, seus pensamentos estão mais rápidos do que a sua boca. E aí eu começo a atropelar as palavras. Aí eu tenho que diminuir um pouco, botar em ponto morto. Porque senão parece que eu estou narrando corrida de cavalo. E às vezes os gigantes estão dentro de nós. Crenças limitantes. Não, eu não vou aprender. Não, eu não vou dar conta. Fui para a reserva na Força Aérea em 2015. Retornei 2 meses depois, contratado pela Força Aérea, para usar paletó e gravata. Difícil para pastor usar paletó e gravata, muito difícil. É um desafio, é um gigante. A ironia, claro, na palavra, na frase. Passei um ano sabático fora, de 2018 até o início de 2019, e me trouxeram de volta, me ligaram perguntando se eu queria voltar. Eu disse sim. Voltei. Primeiro briefing, pastor Lúcio, um coronel virou para mim e falou assim: Mantovani, o trabalho é assim, assim. E começou a falar de legislação, LPOAFA, Lei de Promoção de Oficiais das Forças Armadas, não é? Começou a falar de REPROA, Regulamento de Promoção de Oficiais da Aeronáutica, e começou a falar de regulamento. Ele começou a botar uma caixa de 15 mil litros de água na minha cabeça, e eu pensando assim: Senhor, onde eu fui amarrar meu burro? Eu não tenho capacidade para isso. 6 anos depois, eu estou no mesmo lugar.
As pessoas ligam para mim e aí ouvem, e eu ouço assim, pensando que o meu nome é Roma. Porque todo mundo fala assim, Mantovani, todos os caminhos levam a você. Eu disse, não, a mim não. Por que eu estou falando isso? Não é para me vangloriar. É porque simplesmente, se eu me detivesse com aquela crença limitante da de 2019, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. E eu posso lhe dizer no nome de Jesus, nesta série de ministrações, você vai vencer os gigantes que estão tentando limitar a tua vida no nome de Jesus, e vai romper, vai avançar. Sejam gigantes externos ou internos, eles vão cair diante de você para a glória de Deus. É bem provável, inclusive, que alguns dos irmãos que aqui estão, ou talvez todos, estejamos lutando contra um ou alguns ou muitos gigantes neste momento, que estão nos desafiando, questões emocionais, financeiras, familiares, espirituais, na área da saúde, no trabalho, na família, no ministério, na vida espiritual, na vida cristã. Porque se há uma coisa que eu posso afirmar, queridos, e é uma coisa que nos iguala, que nos nivela, que durante o tempo que nós passamos aqui no mundo, todos nós precisamos enfrentar gigantes. Não importa o nome que ele tenha, não importa qual o tamanho do gigante, todos nós enfrentamos gigantes. Pastor, não. Então deixa eu profetizar que você vai enfrentar gigantes. Que isso, pastor? O sangue de Jesus tem poder? Tem mesmo. E é pelo sangue de Jesus que você vai vencer os gigantes na tua vida, no nome de Jesus. Existem dois tipos de gigantes. Os que se criam, e a gente volta para o texto, ou fala alguma coisa no texto. De Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do 45 ao 50. Aqueles gigantes que se criam, que eles existem, como Golias, como os filhos de Anak, aqui de Números. Moisés manda 12 espias, um de cada tribo de Israel, para espiar a terra por 40 dias. 40 na numerologia bíblica, queridos, na simbologia bíblica, significa provação. 40 anos no deserto, 40 dias espiando a terra, 40 dias Moisés passou no monte esperando Deus entregar as tábuas dos mandamentos, 40 dias Jesus passou no deserto. Você está entendendo? 40 dias Golias desafiou o povo de Israel de manhã e à noite, 80 vezes durante aqueles dias, desafiando Israel para um combate, para um embate. Há gigantes que existem, que se criam, que estão diante de nós, às vezes até fisicamente, e há gigantes que nós criamos. Relaxamento, acomodação, vícios, administração financeira, gestão do tempo. Eu não tenho tempo para nada, pastor. Depois em casa, aqui não. Dá uma olhada nas configurações do seu celular, seu smartphone. Veja quanto tempo você passou hoje mexendo nas redes sociais. Está lá registrado. É que você não quer ver. É que eu não quero ver. E se você suprimir o uso das redes sociais, eu não estou falando que eu estou proibindo, não, queridos. Eu também uso. Eu também me atualizo pelas redes sociais. Eu também divulgo a palavra de Deus, assim como o pastor Lúcio Andres faz. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode usar a justificativa de que não tem tempo, sendo que a gente não está gerindo bem o nosso tempo. Nós não estamos administrando bem o nosso tempo. Aí não tenho tempo para orar. Mas para ver Netflix tem. A gente tem que ser radical em determinadas coisas, queridos. Pastor, eu não tenho tempo de estudar, mas maratona de madrugada as séries. Abre os aparelhos de streaming, ou então na internet, e assiste filmes, assiste seriados. Esgota todas. Ah, pastor, eu gosto de K-pop. Nada contra, irmão. Você só não pode usar isso como desculpa para dizer que não tem tempo. Benjamin Franklin, ele disse uma certa vez que a mentira
Aliás, a mentira é o invólucro de uma verdade que está oculta. Ele também disse uma certa vez que se por acaso alguém for especialista em dar desculpas, ele não vai ser bom em qualquer outra coisa, senão em dar desculpas sempre. Por isso que a gente precisa confrontar pela palavra esses nossos gigantes. As gigantes que são imaginários, irmãos. Eu me lembro, assisti no YouTube, não é da minha época, assisti um desenho chamado O Fantástico Mundo de Bob. Ele criava umas coisas extraordinárias na sua cabeça. E às vezes a gente cria gigantes dentro da nossa própria cabeça. Gigantes imaginários. Barreiras que a gente se impõe e não consegue ultrapassar. Ouça isso, queridos. 85% das nossas preocupações nunca irão acontecer. Isso quer dizer que em torno de 8 ou 9 preocupações dentre 10 nunca vão acontecer na minha e na sua vida. Quer mais? Nós gastamos, e eu procurei isso na internet, estava pesquisando hoje, nós gastamos em média, foi feita uma pesquisa com pessoas, mais de 1.500 pessoas, salvo engano, gastamos em média 63 dias inteiros por ano com preocupações. São 2 meses que você gasta com preocupações. É 1/6 de 12 meses, irmãos. Você gasta 1/6 do seu ano se preocupando com coisas que não vão acontecer. Pastor, mas e se? E se? Pedro escreve a carta dele, ele diz o seguinte: lançando sobre ele, Jesus Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixa eu adiantar. A vida vai te apresentar gigantes com uma fria naturalidade. Acredite, a vida tem sua cota de problemas para todas as pessoas, até para aquelas mais pacatas e ordeiras. Aí eu não mexo com ninguém, vai aparecer gigante, irmão. Vai aparecer problema. Harold Kushner, rabino americano, ele escreveu um livro intitulado Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. Coisas ruins não acontecem só com pessoas ruins. Coisas ruins acontecem com pessoas boas também. Porque são gigantes que se levantam. Leif Hetland, pastor, ele disse que um gigante, porque o gigante ele não vem somente para te destruir. Ele vem para te provocar. Ele vem para tirar você da zona de conforto. Pastor Tiago Brunet, ele disse uma certa vez algo interessante. Eu não sabia dos meus potenciais, até que os meus inimigos me tiraram da minha zona de conforto. Às vezes o gigante ele vem não para te abater, mas para te catapultar. Ele não vem para te matar, ele vem para poder te fortalecer. Leif Hetland, ele diz: um gigante pode fazer por você o que um amigo não lhe proporcionou a vida inteira. Os gigantes não precisam ser vistos apenas como ameaças e problemas. Eles também existem para promover a você a um novo degrau em sua vida. O gigante não vem para te derrubar, ele vem para te levantar para você alcançar o propósito que Deus tem na sua vida, no nome de Jesus. Quando a gente olha 1 de Samuel 17, 45 ao 50, e dá base a esta série, faz parte de um momento ímpar na história do povo de Israel esse texto. Davi, um jovem pacato, pastor de ovelhas, derrotou Golias, o gigante guerreiro filisteu, que aterrorizava todo o exército daquela nação. Esse texto tem muito a ver com Números, capítulo 13, do versículo 25 ao 33, que nós acabamos de ler. Aqueles homens voltaram trazendo relatórios. Gente, eu fico imaginando, pastor Lúcio, tentando na minha cabeça o fantástico mundo de Bob. Aqueles homens trouxeram um cacho de uvas numa vara no ombro de 2 homens. Você já parou para pensar no tamanho dessas uvas? Esse cacho de uvas, pastor Josimar. Uma terra que manda leite e mel. Eles falam: olha, a terra é tudo aquilo que Deus prometeu que era. Mas tem um problema, é uma terra que devora os seus moradores.
a gente vai ter dor de cabeça lá, porque tem gigante. Josué e Caleb se levantam, Deus prometeu, nós vamos cumprir o que Deus prometeu, nós vamos alcançar, conquistar, nos apropriarmos. No versículo 33 ele diz, nós não podemos entrar. Os outros 10 diziam, porque aqueles homens são gigantes, e para eles nós somos gafanhotos, aos olhos dele. Mas o interessante está no que eles disseram, mas nós também somos gafanhotos aos nossos próprios olhos. Provérbios capítulo 23, versículo 7, a parte A diz o seguinte: como imagina em sua alma, assim ele é. Quando a gente pensa que somos pequenos, é isso que nós seremos. Eu não estou falando de exaltação, de vanglória, não estou falando aqui de jactância, de exaltação, estou falando de arrogância. Estou falando de nós nos apequenarmos diante dos desafios. Alguns jovens chegam para mim, eu já falei isso aqui várias vezes: pastor, é um concurso muito difícil, são poucas vagas. E eu pergunto para esse jovem: de quantas vagas você precisa? De uma só, pastor. Então os outros que lutem pelas outras vagas. Profetiza que uma vaga é sua e transpira e alcança a tua vitória no nome de Jesus. Eu sou exemplo disso, irmãos. Mal cheguei em Porto Velho, transferido para lá, no ano de 2008, fiz o concurso, fiz o vestibular, passei em segundo lugar em filosofia na Universidade Federal, estudando pouco. Se eu tivesse me dedicado, talvez eu tivesse conseguido até uma vaga de direito, mas eu optei por filosofia. E pela nota que eu tirei como segundo de filosofia, eu poderia ter entrado como quarto ou quinto do direito. Mas Deus estava colocando meu coração na filosofia. Pensamento. Prova oficial, irmãos. 2 vagas no Brasil inteiro. 2 vagas no Brasil inteiro. Eu passei em segundo lugar. Ah, pastor, mas Deus não quer que o senhor lhe passasse em primeiro lugar, meu irmão. O que importa é que eu entrei. Primeiro era só o plus. Era talvez, se eu tivesse chegado em primeiro lugar, eu teria pensado assim: sou bom demais. Aí Deus falou assim: não, menos, filho. Você vai ficar em segundo. Vascaíno. Vice. Fazer o que, irmãos? É o meu gigante, o gigante da colina. Oh, aleluia. Não importa o tamanho do gigante, não importa que pensamento você tenha sobre ele, o pensamento sobre você faz toda a diferença. Escute que eu vou terminar essa mensagem. Os pensamentos e convicções de uma pessoa moldam a sua identidade, moldam as suas ações. Nossos pensamentos são como sementes, que com o tempo germinam e produzem frutos em nossas vidas. Escute isso, porque eu vou terminar essa mensagem. Pensamentos positivos e construtivos tendem a levar essas pessoas a ações e resultados positivos. Quando você entra em uma causa confiante, você rompe, você avança, você progride, você conquista, você se apropria. Mas os pensamentos negativos e destrutivos podem nos levar a comportamentos e resultados indesejados. Não sei, não posso, não consigo, não sou capaz. Já entrou como derrotado. Se você ainda não viu, tem um filme extraordinário cujo título é Desafiando Gigantes. Esse filme é extraordinário. Tem uma cena que não sai da minha cabeça, de um menino lá, sobrepeso, acima do peso, obeso, e ele não tinha condições de andar. Botaram um colega dele deitado nas costas dele,
fecharam, simplesmente vendaram ele, senão você vai. E ele diz: eu não consigo, vai. E todo mundo aplaudindo: você vai conseguir, vai pelo menos até a metade do campo, vai que você está conseguindo, você está chegando. E ele: não, eu não consigo, consegue, está mais um pouquinho, está pertinho. Quando ele termina, ele passou o campo inteiro. Por quê? Porque as crenças limitantes caíram por terra e ele venceu o gigante que estava diante dele. Eu não estou falando de pensamento positivo não, querido. Estou falando de fé, de confiar no Deus que vive na minha e na sua vida e que está aqui nesta noite, para que você possa identificar esses gigantes e vencê-los, e romper pela fé os limites que talvez os gigantes externos ou internos impuseram a você. Mas em Deus nós vamos além, no nome de Jesus. Coloque-se de pé. Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, ele disse: nada pode parar um homem com a atitude mental correta de atingir seu objetivo. Mas também nada na terra pode ajudar o homem com uma atitude mental errada. Quando Jesus ministrava cura sobre a vida das pessoas, libertação, ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Vai, procura o sacerdote, te mostra. Aqueles 10 leprosos, somente um deles voltou para agradecer, mas eu creio que todos eles ficaram curados. Mas um voltou para agradecer, um foi grato, porque eles creram na palavra de Jesus. Aquele centurião que vira para Jesus e disse: Senhor, você não precisa ir na minha casa, diga somente uma palavra, e o meu servo e o meu criado vai ser curado. Preguei esses dias falando sobre aquela mulher cananeia, Ciro-fenícia, que buscou libertação para sua filha que estava terrivelmente endemoniada. Quando ela confronta Jesus com a sua fé, porque ele disse: não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E aquela mulher disse: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E nada mais espantou Jesus do que a fé dela. Ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. E sabe o que ele disse para ela? Seja feito como tu queres. Seja feito como tu queres. O que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite é que os gigantes vão cair, porque vai ser feito como o teu coração deseja, no nome de Jesus, estando ligado, linkado, sintonizado com Deus. Acredite, os teus gigantes vão cair em meio a essa série de mensagens no nome de Jesus. Mas você precisa identificá-los. Vocês são externos, situações. Eu já vi gente complicadamente envolvida com problemas financeiros, irmãos, dá a volta por cima, que creu na intervenção do Senhor. Eu já vi gente com problemas de casamento seríssimos, e simplesmente Deus revolucionar o casamento e a família. Eu já vi pessoas desenganadas pelos médicos e que foram totalmente restauradas na sua saúde no nome de Jesus, porque Deus interviu. Os gigantes vão cair, queridos. Os gigantes vão ser vencidos, não somente nesta série de mensagens, mas durante toda a sua vida, se você se apropriar da palavra que Deus está ministrando no teu coração. Por isso eu pergunto nesta noite, para a gente concluir e orar: alguém nesta noite que entrega a sua vida para Jesus? Você que veio aqui nesta noite, talvez tenha um grande gigante tentando acorrentar você, amarrar você, para você ter uma vida nova, uma vida extraordinária, uma vida com Deus, uma vida em Deus, uma vida na igreja, uma vida pela igreja. Alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, alguém que deseja se reconciliar com Jesus. Se você está aqui, ouviu essa mensagem e deseja, levante a sua mão e estaremos orando por você.